Os irmãos, com a paz do Senhor, com muita gratidão de estar aqui mais uma vez ministrando e tendo a oportunidade de trazer algo compartilhado da parte do Senhor. E eu queria compartilhar nesta noite uma passagem com os irmãos da Assembleia de Deus, da Rua dos Tanques, a passagem que se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, do verso 11 ao verso número 14. Assim diz a palavra de Deus: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. E demais disso, filho meu, não há limites para fazer livros, e o muito estudar, enfado da carne é. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer que seja bom, quer que seja mal. Amém? Essa é uma passagem, queridos irmãos, conhecida. Para a gente entender o contexto da mensagem de hoje, a gente tem que entender o contexto do livro, da carta. Esse livro, há muitos estudos, ele é um livro considerado entre os livros de sabedoria, classificado da Bíblia como Provérbios. Ele é um dos livros do escritor, do sábio Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, para quem vai entender a história um pouco desse homem, Salomão, ele é filho de Davi com Betseba. Ele foi o sucessor do trono de Davi e ele foi um homem sábio, porque Deus concedeu a este homem a sabedoria pós-revelação. E ele vai escrever esse livro. Ele escreve, muitos teólogos vão descrever que ele escreveu esse livro na sua velhice, porque há diversos relatos dessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Relatos como tudo que se tem debaixo do sol e sobre a terra, tudo é vaidade e aflição do Espírito. E ele também vai dizer no capítulo 3, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dizer no capítulo 3 que há tempo de colher, há tempo de plantar, há tempo de se alegrar, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de se afastar, há tempo a todo e qualquer propósito. Ora, se o homem que diz que há tempo para tudo, ele deve pelo menos ter uma experiência do que ele viveu para escrever tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. E também há estudos de alguns exegetas que vai dizer que livro de Cantares, livro de Eclesiastes, ele foi um livro não escrito por Salomão, mas por um grande sábio também, que viveu um período logo após do reinado de Salomão. Eu andei lendo alguns artigos da Unicamp, eu vi o do curso de teologia de lá, louvado seja o nome do Senhor, e alguns exegetas vão dizer que foi um grande sábio que escreveu, e quando ele diz que assim diz o rei, ele vai querer dar uma autoridade, porque o livro de Eclesiastes, pelo original, a tradução da palavra Eclesiastes vem do hebreu, que quer dizer cleó, que isso indica assim diz o pregador, ou aquele que vai discursar durante uma assembleia. Quando o rei ele convocava o povo para ouvir, ele convocava essa assembleia e ele discursava público. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que o livro da Eclesiastes vai dizer assim diz o pregador, aquele que vai discursar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para um público. E quando ele coloca a referência de um rei, ele quer dar uma autoridade maior sobre essa palavra. Mas também há estudos teológicos que coloca a veracidade desse livro na contribuição do rei Salomão. Louvado seja o nome do Senhor, por similaridade de palavras e pela profundidade do que foi escrito. O livro de Eclesiastes foi escrito logo após um período de 250 anos antes de Cristo. E ele foi um livro que ele vai tratar sobre, o cerne desse livro vai tratar sobre a resposta, o significado da vida. Por que viver? Qual é o propósito de vocês aqui na Terra? Porque Deus ele criou o homem
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, segundo a sua imagem e semelhança. Mas para que propósito? Porque se Deus cria o homem, Deus também tem um propósito acima da existência do homem. A existência do homem na verdade, era para que o homem adorasse a Deus, assim como ele era adorado nos céus, pelos anjos. Os anjos adoravam a Deus de tal forma que Deus viu que era bom e também vai criar o homem e coloca o homem na terra para habitar na terra, e para que, assim como o nome dele é adorado no céu, também fosse adorado na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus disse que os verdadeiros adoradores, eles não se limitam a templos, eles não se limitam a local de adoração. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. E os que adoram a Deus em espírito e em verdade, é necessário para adorar a Deus em espírito e em verdade, se aproximando a uma adoração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, de um anjo, que é espírito, adorar a Deus em espírito, porque Deus é espírito. Deus, para receber a nossa adoração, Ele está procurando esses adoradores. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro que vai falar sobre diversas áreas da nossa vida. Ele vai dizer que tudo na terra, as coisas materiais, os momentos que vivemos, as aflições que passamos, tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero, é uma coisa que vai e volta, é uma coisa que vai, uma coisa passageira, como a alva do dia, se aproximando do dia, clareando, escurecendo o dia, clareando a noite. Isso é uma coisa efêmera, muito passageira, como um piscar de olhos, porque o tempo de vida do homem na terra é tão curto e tão passageiro, que na Bíblia Pedro vai dizer que 1000 anos para Deus é equivalente a um dia. Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. O Kairos do Senhor é diferente do nosso tempo. E quando a gente está nesse curto período de tempo, a gente tem que buscar o significado. Por que estou aqui? Por que eu sirvo ao Senhor? Será que Deus me fez para apenas reproduzir, replicar algo que Ele criou no jardim? Ou Ele quis que o homem fosse a sua imagem e semelhança? E o homem, para ser a sua imagem e semelhança, é necessário se parecer com Deus, é necessário se aproximar de Deus. E é por isso que devemos adorar em espírito e verdade. E o sábio Salomão, ele escrevendo isso, ele vai dizer, olha, tem tempo para todo propósito. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você imaginar, que você colocar o coração, tem tempo para ser executado. Mas os nossos projetos não devem se limitar apenas às coisas passageiras. O nosso projeto não deve se limitar às coisas, apenas coisas dessa vida, porque são coisas passageiras, coisas que brevemente passam. O fôlego do homem é tão passageiro e tão efêmero que na Bíblia descrever que não devemos cobiçar o dia do amanhã, pois não sabemos do dia do amanhã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quem projeta, quem busca a Deus, quem busca as coisas do reino, ele está buscando coisas eternas. A gente não deve se limitar às coisas passageiras. E o sábio Salomão, ele foi um homem que ele propôs em seu coração, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, adorar a Deus. Mas ele também propôs em seu coração experimentar tudo aquilo que era lícito a ele, experimentar como rei. É tão tal que ele teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas. Um cara que experimentou de tudo. Alguns teólogos vão dizer que se existisse fumo, existisse droga ou qualquer outra substância química na época, ele queria experimentar. Porque ele diz que ele propôs em seu coração experimentar todos os deleites dessa vida. E ele, ao experimentar tudo isso, ele, como um sábio observador, ele vai dizer: tudo isso é vaidade e aflição do espírito. Tudo isso é passageiro, tudo isso é efêmero. E ele vai dizer aqui, olha, vocês que querem estudar, que querem buscar a ciência, querem buscar, ele vai dizer, não há limite. Ele quer dizer, olha, vocês podem estudar, podem buscar sabedoria, vocês podem relatar tudo que sabem em livros. E não há limite para escrever a quantidade de livros. Mas ele diz,
Como não há limites, isso indica que, apesar do tanto você buscar as coisas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você nunca vai alcançar a sua totalidade. Você nunca vai chegar no topo e dizer, pronto, eu sei de tudo. Porque quanto mais a gente busca, quanto mais se conhece, mais a gente se apequena na imensidão desse universo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o salmista, e o próprio Salomão, ele vai escrever e ele vai dar uma experiência de vida. Ele vai dizer, olha, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Porque no tempo da mocidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, onde há maior vigor físico, onde você tem maior disposição para Deus. Ei, jovem que busca a Deus, busque a Deus, consagre a sua juventude, a sua mocidade a Deus. Porque vai chegar dias, como o próprio Salomão ele escreve, que vai chegar a dias que você vai dizer que neles não tenho mais contentamento, não tenho mais prazer. Aleluia. E quem dedica a Deus a sua mocidade, Deus guarda, Deus conserva, Deus guia pelo caminho da justiça e da verdade. E Deus guia no caminho da eternidade. E esse caminho da eternidade, aleluia, é um caminho da eternidade onde há prazer, onde há gozo, onde há alegria em Cristo Jesus. Deus, ele não quer que o homem, apesar de ter uma curta vida passageira, aleluia, que o homem se limite a isso. Ele quer que o homem, um curto intervalo de tempo que ele está vivendo, ele quer que o homem se dedique a ele. E ele dará em troco. Ele dará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele dará como recompensa coroa de vida eterna, para aqueles que o adoram, para aqueles que se dedicam, aleluia, para aqueles que abrem mão das coisas dessa vida, para viver a eternidade com ele. Pois o próprio Paulo vai escrever no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu, ou seja, nem jamais um homem imaginou em seu coração, estão preparados para aqueles que amam a Deus, aqueles que amam a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele tem algo imensurável que a nossa imaginação não consegue imaginar. A nossa imaginação não consegue nem sequer prever algo sobre o que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E no final da vida, o sábio Salomão, quem sabe, um homem cheio de vigor, cheio de sabedoria, ele entendeu o significado. Ele vai dizer, olha, de tudo isso, de toda essa experiência que eu vivi, de tudo isso que eu propus no meu coração, aleluia, ele vai dizer, ele vai resumir em apenas 3 versículos, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai começar e vai dizer, ó, de tudo que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo de tudo isso. Se você é um jovem, se você, senhor, senhora, busca como o porquê de você estar vivendo nessa terra, o sábio Salomão ele vai descrever, ele vai dar nessa passagem aqui. Aleluia, vai ser em nome do Senhor, ele vai dizer, de tudo se tem ouvido, o que você aprendeu, o que você ensinou, o que passaram para você como experiência, no final se resume a isso. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Temer a Deus é reconhecer a autoridade de Deus na sua vida. Temer a Deus não é ter aquele pavor de Deus. Temer a Deus é reconhecer que Ele é soberano, que Ele é sobre todas as coisas, que Ele está no controle de tudo, que Ele tem tudo planejado em suas mãos, que Ele ainda é o mesmo Deus que era, que é e que há de vir. É temer a Deus, é reconhecer que Ele também é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se você está angustiado, olhe para o salmista, Salmo 121, olhe para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo vai dizer, meu socorro vem do Senhor. Ei, Deus também é o nosso socorro, Deus é o nosso refúgio, Deus é Ele que levanta o nosso espírito quando está abatido. É Ele que nos alegra, é Ele que nos concede a alegria de cada amanhecer. Aleluia, temer a Deus é reconhecer, acima de tudo, que Ele é o Senhor da nossa vida. E quando declaramos para Cristo
que Ele é o Senhor, que Ele é o mandante, que Ele é o comandante da nossa vida, não vivemos mais para nossos propósitos, mas sim vivemos para cumprir o desejo, o propósito e a perfeita e agradável vontade de Deus em nossa vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Ele vai dizer, ó, de tudo que se tem para guardar, não esqueça disso. Ele quer dizer, olha, de tudo que você viveu, a sua experiência de vida, jovem, senhora e senhor, até o ancião da congregação, para adquirir sabedoria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai dizer que o princípio da sabedoria, Provérbios 1,7, ele vai dizer que o princípio da sabedoria e da ciência é um temor ao Senhor, é temer a Deus, é guardar a palavra de Deus como verdade absoluta na sua vida. Você, quando guarda a palavra de Deus em seu coração, você não se deixa enganar por qualquer vento de doutrina, pois Jesus disse: acautelai-vos que nos últimos dias virão falsos profetas e profetizarão dizendo que é o Cristo, e profetizarão e ensinarão doutrinas de demônios. Ele diz: tome cuidado, olhe para os frutos. E aquele que guarda a palavra de Deus, ele está guardando o Espírito, ele está guardando o Espírito da verdade, e ele está guardando o caminho da retidão que conduz ao céu, por meio de Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Jesus, ele diz: só examine as Escrituras Sagradas, pois elas testificam de mim. Examinar, estudar. Estudar para quê? Para se guardar essa palavra, para que no grande dia você possa viver como verdade, para que para a sua vida, aleluia, seja instruída, não por coisas, por tradição humana, mas seja instruída e pautada na palavra de Deus, porque Deus quer que você viva a palavra, Deus quer que você seja a palavra pregada, quer que você anuncie as boas novas de Cristo, e essa palavra seja a única verdade da sua vida em Cristo Jesus. E no fim ele vai dizer: por quê? E ele pergunta, ele diz: ó, tem que temer a Deus e guardar a palavra. Mas por que, Salomão, tem que guardar a palavra? E ele vai dizer: porque é dever de todo homem, é dever de todos aqueles que buscam caminhar com Cristo Jesus, é dever de todo aquele que busca viver em santidade, porque a palavra, ela santifica, a palavra, ela purifica, ela limpa e ela dá o norte para todo cristão viver em santidade para com Deus e para com os irmãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E por fim, no verso 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto. Pessoas que nos últimos dias, Jesus disse que escândalos aconteceriam, que nos últimos dias viriam falsos profetas, que nos últimos dias pessoas, Paulo mesmo vai dizer que nos últimos dias chegariam tempos difíceis de se viver, pessoas amantes, presunçosas, amantes de si mesmo, adúlteras, aleluia, e cometer adultério é aquilo que você também, não é apenas carne, o pecado sexual, cometer adultério é aquilo que profana, é aquilo que vai de encontro à palavra de Deus também. Quando você desobedece a Deus, você está adulterando contra a sua própria verdade, você está forjando, aleluia, a verdade genuína do Evangelho. É por isso que as nossas obras devem falar mais do que nossas palavras, porque não há nada encoberto que Deus não venha trazer em revelação, porque Deus, Ele observa e Ele vê tudo, e Ele sonda os nossos mais íntimos e mais profundos pensamentos do coração do homem. É Ele que esquadrinha o nosso coração, e é por isso que não devemos fazer nada que esteja encoberto, porque tudo que está em oculto, Deus vai revelar.
quer que seja bom, quer que seja ruim, as suas práticas, que você muitas vezes pode estar pensando ou praticando algo, dizendo que o pastor não está vendo, o irmão não está vendo, o líder da mocidade não está vendo, o líder do departamento não está vendo, mas há um Deus, um céu, aleluia. Na Bíblia diz que o guarda de Israel, ele nem dorme nem tosqueneja, ele zela pelo seu povo, ele cuida, ele está a todo momento olhando e observando as boas e as más obras do homem, e é ele mesmo que vai provar essas obras. No grande dia, ante o tribunal de Cristo, as nossas obras serão provadas. Aleluia. Paulo vai dizer que as obras que forem provadas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pelo fogo e permanecer, o tal receberá galardão. Mas a obra que for provada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que for provada e for consumido, o tal apenas será salvo. Nem todo mundo receberá galardão, nem todo mundo vai receber o galardão. O galardão por quê? A salvação é pela graça, é um dom gratuito de Deus, mas o galardão é segundo as nossas obras, nesse curto intervalo de tempo, nessa vida tão efêmera que temos aqui para com Deus. Mas Ele quer que você pratique boas obras e que as suas boas obras testifiquem que no seu coração, que na sua vida, que a direção da sua vida é Cristo Jesus. Ele é o Senhor. Para que Ele seja o Senhor da sua vida, as suas obras devem falar, as suas obras devem testificar que você é uma nova criatura, não nascida mais da carne, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E Jesus disse, aqueles que devem adorar a Deus, tem que adorar em Espírito e em verdade. E é tão escasso isso, queridos irmãos, que Jesus disse que Deus procura esses adoradores. Deus está procurando os que adoram em Espírito e em verdade, que testifica que é um protestante contra o pecado, que prega contra o pecado, que não tem a sua vida por preciosa, mas que a preciosidade da sua vida, a vontade e o desejo é fazer a vontade de Pai. E a vontade de Deus é que todos salvem por meio do seu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. É esse evangelho que eu acredito, é esse evangelho que não se deve perder com os tempos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não podemos aceitar evangelho de prosperidades materiais, que apenas busca a Deus as coisas dessa vida. Não, busca, almeje o grande que está no céu, almeje as coisas eternas, não as coisas temporais, almeje as coisas que são eternas, que não tem valor mensurável, coisas inimagináveis que você nem imaginou, está reservada para você que ama a Deus, para você que vive em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para você que crê que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a única vida, Deus é a própria existência, fora de Deus não há outro Deus. E Paulo disse, se um anjo do céu descer e pregar outro evangelho diferente que eu preguei a vocês, que seja anátema, que seja falso, seja mentiroso, porque o evangelho genuíno é esse que Jesus escreveu, e é esse evangelho que purifica, aleluia, e é esse mesmo evangelho, esse mesmo ensinamento que Salomão ele manda a todos guardar no coração, não na mente, mas no coração, não em coisas que o inimigo pode arrebatar e tirar de você, mas guarda no teu mais íntimo, porque Deus há de levar o seu povo, há de preparar a sua igreja, e essa igreja é lavada e adornada, uma igreja santa, e que naquele grande dia, Cristo dirá, aleluia, eu quero estar nesse grande dia, eu quero ouvir a voz do Senhor dizendo, vem bendito de meu Pai, tomar por herança tudo aquilo que está preparado desde a fundação do mundo.
Vem tomar por herança, Deus já preparou, e eu vou preparar lugar, e esse lugar já está pronto. Aleluia, estamos à beira do arrebatamento, igreja. Devemos viver a palavra, devemos respirar o Evangelho, devemos anunciar o Evangelho a toda criatura, porque as portas da salvação ainda estão abertas. Mas quando Jesus vinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Ele vem buscar o seu povo, Ele vem arrebatar, tirar o seu povo deste mundo que está corrompido em pecado e profanação. Mas vamos viver eternamente com Cristo e adorando e vivendo eternamente para com Deus e vivendo e olhar Deus face a face. Esse é o maior desejo para a sua vida. O que deve arder no seu coração é a palavra de Deus. O que deve arder no seu coração é essa promessa que Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu que vem buscar a sua igreja, guarda essa palavra, segura ela no seu coração, porque é ela, essa palavra, que vai te conduzir ao caminho da salvação que está em Cristo Jesus. E eu agradeço a rica oportunidade, e também peço aos irmãos que orem por mim, para que Deus venha nos dar graça, para que Deus venha usar de misericórdia para com o seu povo, em nome de Jesus. E também eu agradeço a rica oportunidade, e que Deus abençoe todos os irmãos ouvintes desta palavra, que seja uma palavra de edificação, que confronte o seu eu, para que você não faça a sua vontade, mas a vontade de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.